Já te aconteceu pensares assim? Voltei de férias e nem deu para desligar. Hoje é o meu terceiro dia após o regresso de férias. E sabes que mais? Não estive estes dias assim meio em pânico, não andei a apagar fogos, nem estou com aquela sensação de estar completamente debaixo d'água, com a caixa de e-mails cheia e cheia de tarefas urgentes para fazer. E sabes porquê? Vou contar-te neste episódio. Sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. 10 minutos para ti. E hoje quero falar sobre consistência. Mas antes vou fazer-te uma confissão sobre este episódio que estás agora a ouvir. Não o gravei hoje, gravei-o há 3 semanas atrás, antes de ir de férias. Lembras-te de eu ter falado num episódio sobre preparar a saída de férias e também preparar o regresso antes de ir de férias? Pois bem, isto que estás a ouvir agora, este episódio, é prova viva de que funciona. Se te organizares, se te preparares, consegues ir de férias tranquila e regressar e ter uma semana de regresso de férias também tranquila. Ainda não estava de férias quando preparei este episódio para sair hoje, na minha primeira semana de regresso. E tudo isto para quê? Para que quando eu chegasse não tivesse de estar a preocupar-me em produzir conteúdo, em pôr tudo em dia. Para que o meu regresso, no fundo, fosse o mais suave possível. E resultou. Estes 3 dias correram exatamente como planeei, há 3 semanas atrás, sentada na minha secretária, enquanto também pensava e fazia umas notas sobre o que pôr na mala. Soube logo aí o que é que ia fazer no primeiro dia, no segundo e no terceiro. E repare, isto não é sorte, foi preparação. Guardei estes 3 primeiros dias de regresso para me pôr a par, com calma, com tranquilidade, sem reuniões e a dar importância, a criar prioridade segundo a importância, melhor dizendo. E é exatamente sobre isto que eu quero falar-te hoje, desta consistência. E é uma frase que eu repito muito nas minhas sessões individuais, também em família e com amigos, que é: consistência não é nunca falhar, é voltar sempre. Repara na diferença. Nunca falhar é uma exigência impossível. Ninguém nunca falha. Todas paramos, todas recuamos, todas adiamos, todas esquecemos. E se a nossa régua, ou se a tua régua é nunca falhar, vais falhar logo na primeira semana. E vais sentir que todo o esforço que fizeste não valeu de nada. E é aí que a maioria das pessoas desiste por completo. Porque sente, bem, já que estraguei, agora vou estragar tudo, já não vale a pena continuar. Voltar sempre é, é outro ponto completamente diferente. É aceitar, desde o início, que a vida acontece, que vais parar e decidir, ainda assim, voltar. Portanto, não é sobre a queda, é sobre o que fazes depois da queda. E vou dar alguns exemplos onde isto se aplica no nosso dia a dia, porque às vezes estes conceitos são todos muito bonitos, mas está bem, Teresa, então diz-me lá, mas como é que isto acontece no meu dia a dia? Vou dar alguns exemplos. Exemplo típico do ginásio. Há semanas em que treinas todos os dias, tudo organizadinho, vais todos os dias, fazes umas classes, fazes musculação, e há semanas em que não treinas nada, porque a vida aconteceu, porque estiveste doente, porque simplesmente não tiveste vontade. Nenhuma destas semanas, nem a que foste todos os dias, nem a que não foste nenhum dia, define quem tu és. O que define é o que fazes a seguir. Se desistes de vez ou se voltas ao treino na semana seguinte, mesmo que tenhas estado parada uma semana completa. Outro exemplo: alimentação.
Há dias em que a nossa alimentação é super, super, super equilibrada, com toda aquela estrutura que eu já vos contei, já vos falei várias vezes, de proteína, vegetais, gordura boa, hidratos, 3 refeições ao dia, tudo certinho. E há dias, como se calhar pode ser o dia que me está a acontecer hoje, em que eu como qualquer coisa, porque a vida não me deu para mais. E isso não te transforma numa pessoa que falhou. Transforma-te numa pessoa que vive a vida real e que volta no dia seguinte à sua base. Sem drama, sem se castigar, sem aquelas exigências de mulher perfeita. Outro exemplo, o sono. Há semanas em que dormes lindamente. A tua rotina de deitar, mais ou menos fixa, desligas os telefones e computadores e televisões 1 hora antes de deitar, faz o teu skincare, lês umas páginas, faz um relaxamento. Fantástico essa semana. E há semanas em que tudo se descontrola. Por trabalho, por filhos, por preocupações, pá, que não te deixam adormecer. E isso também não te define. O que te define é decidires voltar à tua rotina de sono na semana seguinte. Na semana em que foi tudo um caos, ok, aceito, acolho. Na semana seguinte, volto. Isto é consistência. É voltar. Outro exemplo. A tua relação contigo próprio. Há fases em que de facto nós cuidamos sempre de nós, tu cuidas de ti com intenção. E há fases em que te esqueces completamente de tratar de ti. Tratas de tudo, de todos, menos de ti. A pergunta nunca é se vais esquecer-te, porque vais. A pergunta é se voltas a lembrar-te de ti. E vais lembrar-te de ti. Isso é consistência. Outro exemplo, no trabalho. Há fase em que tudo avança. Clientes aparecem, projetos fluem e há fase em que parece que está tudo parado, tudo à espera, tudo corre mal, tudo cancela. A diferença entre quem fica desanimada para sempre e quem continua não é uma questão de sorte. É continuar a aparecer mesmo nas fases em que está tudo parado e preparar o que vier a seguir. E já agora, o tema das férias, que é o tema que temos estado a falar aqui neste episódio deste podcast. As tuas rotinas pararam. O sono mudou, a alimentação mudou, o exercício se calhar parou. É normal, é esperar. E até é saudável parar. O problema, volto a dizer, nunca foi parar. O problema seria, e uso aqui o verbo seria, nunca voltar. Seria deixar que estas semanas de férias se transformassem numa rotina em que perdeste o fio à meada e já não sabes bem por onde recomeçar. E é aqui que a preparação se encontra com a consistência. Porque preparar o regresso não é sobre voltar a ser perfeita logo no primeiro dia. É sobre criar as condições, antes de ir de férias, para que quando voltes seja possível. Sem drama, sem sobrecarga, sem aquela sensação horrível de ter que começar tudo do zero outra vez. E isto aplica-se à tua vida toda, não só às férias. Porque não é sobre nunca parares, é sobre saberes desde o início que vais parar e preparas o caminho de volta mesmo antes de precisares dele. Todas nós vamos ter sinais vermelhos na nossa vida. A diferença nunca é a força de vontade, é a preparação do regresso. E a pergunta que te deixo neste episódio é a seguinte: onde é que tu já paraste e ainda não voltaste? Pode ser no exercício, pode ser na rotina de sono que perdeste, pode ser numa relação amorosa que deixaste assim arrefecer, pode ser num projeto que ficou na gaveta há meses,
Pode ser simplesmente o tempo que costumas dedicar a ti própria. Não precisas de voltar em força, não precisas de voltar perfeita, só precisas de voltar. De pegar nesse ponto onde paraste e voltar. E já sabes, se este episódio te fez sentido, partilha com alguém que também esteja a tentar voltar e a não ficar parada no sinal vermelho. Às vezes só precisamos de ouvir que ainda é possível. São 10 minutos para ouvir no carro, a caminhar, a cozinhar ou no teu primeiro dia de regresso de férias. Um beijinho e cuida de ti.